A paz de Deus, irmãos. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é a irmã Tânia, mais uma vez aqui abrindo o culto em nome do Senhor Jesus. Você ouvinte, você irmã, você irmão, está convidado a participar comigo deste culto que eu abro agora na autoridade do santo nome de Jesus. E por favor, irmão, por favor, irmã, para fortalecer, dê um like, se inscreva no meu canal da irmã Tânia. Amém? Então vamos começar, irmãos, com uma oração. Vamos apresentar a Deus os nossos pensamentos, vamos levar a Deus toda a nossa reverência, todo o nosso temor, todo o nosso tremor, toda a nossa súplica. Amém, irmãos? Então vamos lá? Já vou colocando o véu. Prometo aos irmãos que não serei demorada, serei breve. E aquele que não tiver o véu não tem problema. Entramos em concordância com os céus, levando os nossos pensamentos àquele que tudo pode, que tudo nos ouve, porque ele levanta do seu trono da graça e inclina os seus olhos e os seus ouvidos para nós aqui na terra, para ouvir a nossa adoração e também a nossa petição. Amém, irmãos? Então vamos lá? Senhor, em nome de Jesus, Pai, mais uma vez, Senhor, entramos em Sua presença santa, Senhor, para te agradecer, para lhe pedir perdão, Senhor, e para te adorar. Sim, Pai, pedir perdão, Senhor, dos nossos pecados. E eu agradeço, Senhor, por perdoar os nossos pecados, Senhor, os meus pecados, Pai. Por me prometer, Senhor, a coroa da vida eterna, Pai. Se eu permanecer uma filha firme, forte, fiel até o fim, Senhor. Como uma serva, Senhor, como uma filha obediente, eis-me aqui, Pai, para entregar a Sua santa palavra, Senhor, para entregar aquilo que o Senhor tem colocado dos meus corações, Pai. Em nome de Jesus, que esta palavra, Senhor, que esta oração, Pai, venha alcançar os corações, venha alcançar, Senhor, aquele que necessita, Pai. Que seja um endereço certo, Senhor, nas almas, Pai, nos irmãos, nas pessoas que precisam ouvir, Pai, e aprender nesta noite, Senhor, com este culto, Pai. Com este culto de adoração, de reverência e, Senhor, e de ensinamento à Tua santa palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, todo, Senhor, que ligamos na terra, seja ligado no céu. Senhor, aquele que bate a sua porta, a porta se abre. Aquele que busca em Ti, Senhor, encontra. Todo aquele que pede ao Pai, Senhor, recebe. Tudo para a honra e glória do Seu nome, Senhor. E que seja feita a Sua vontade, mediante a Sua palavra. Amém e amém. Glórias a Deus, irmãos. Então vamos cantar um hino bem rapidinho, irmãos. Não vamos demorar muito, vamos ser breves. Mas aqui enquanto estamos, irmãos, leve o seu pensamento ao Senhor Jesus. Agradeça por essa oportunidade. Agradeça porque tem alguém que o Senhor levanta para interceder por você, para abençoar você e para ensinar você. Amém? Seja você o irmão, seja você irmã, seja você meu querido ouvinte. Todo aquele que abriu o coração para o Senhor Jesus, para a sua palavra, ele ali está, ali ele entra. Amém, irmãos? Então, nada mais justo do que cantar o hino 205 do Inário, né? Os irmãos sabem que eu sou da congregação até o exato momento, né, irmãos? Porque o Senhor, Ele nos põe no ministério, Ele nos tira do ministério, Ele nos coloca em outro. Por quê? Porque Ele é Deus. E no momento apraz, irmãos, de eu estar na congregação. E louvado seja Deus. Um ministério muito sério, um ministério cheio da presença de Deus. Um ministério muito, irmãos, muito organizado. Louvado seja Deus, tenho aprendido muito com os irmãos, com a santa palavra, com as orações, com os testemunhos, com toda a irmandade. É um ministério de bênçãos.
Amém? Então, nada mais justo, nós estamos falando do amor de Deus, nós estamos falando do poder de Deus. Então, nós vamos cantar o hino 205, que fala, salvo pelo seu poder. Somos salvos, irmãos, quando nos rendemos ao pé de Cristo, quando nós pedimos perdão a Ele de coração e tomamos a decisão de andar com Ele. Ali Ele está ao nosso lado e nos promete a coroa da vida eterna. Quando nós começamos a andar com Cristo, que queremos andar com Cristo hoje, até o dia dele vir nos buscar. Amém? Então vamos lá, irmãos. O hino 205. Glórias a Deus. Sede-me fiel até a morte. E se não for fiel? Sejamos fiéis. Posição, glórias a Deus. Vamos falar com o nosso amigo? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus. Louvado. Quando a gente fala em água, é isso que vem na sua cabeça, né? Senhor Jesus. Aleluias. Glorificando aí, irmãos. Glória a Deus, aleluias. Deus, Ele habita no meio dos louvores. Glória a Deus. Aleluias.
Glória a Deus. Aleluias. Louvado e engrandecido é o teu nome, irmãos. É o Senhor, irmãos. Bem longe estava do meu Senhor, sem paz, sem salvação. Mas sinto agora o doce amor de Cristo em meu coração. Glórias a Deus. Aleluias. Glórias a Deus. Então cantamos aqui um louvor, um hino, né? De adoração e louvor ao Senhor Jesus. Então vamos agora para a palavra, irmãos. E o Senhor tem falado muito ao meu coração. Lá no livro de 2 Crônicas 29, nós vamos ler um pedacinho que está no capítulo 20, no capítulo 29 de 2 Crônicas, no versículo 20, que fala assim, irmãos, ó, Ezequias restabelece o culto de Deus. Então o rei Ezequias se levantou de madrugada e ajuntou os maiorais da cidade, e subiu à casa do Senhor. E trouxeram 7 novilhos, e 7 carneiros, e 7 cordeiros, e 7 bodes para sacrifício expiatório, pelo reino, pelo santuário e por Judá. E disse aos filhos de Arão, os sacerdotes, que os oferecessem sobre o altar do Senhor. 22 de 2 Crônicas 29. E eles mataram os bois, e os sacerdotes tomaram o sangue, e expandiram sobre o altar, também mataram os carneiros, e expandiram o sangue sobre o altar. Semelhantemente mataram os cordeiros, e expandiram o sangue sobre o altar. Então trouxeram os bodes para sacrifício pelo pecado, perante o rei e a congregação, e dispuseram em suas mãos. E os sacerdotes os mataram, e com o seu sangue fizeram expiação do pecado sobre o altar para reconciliar a todo Israel, porque o rei ainda tinha ordenado que se fizesse aquele holocausto e sacrifício pelo pecado por todo Israel. Versículo 25. E pôs os levitas na casa do Senhor com câmbalos, com alaúdes e com harpas, conforme o mandado de Davi e de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã, porque este mandado veio do Senhor por mãos de seus profetas. Estavam, pois, os levitas em pé com os instrumentos de Davi, e os sacerdotes com as trombetas. E deu ordem Ezequias que oferecessem o holocausto sobre o altar. E o tempo em que começou o holocausto, começou também o canto do Senhor, com as trombetas e com os instrumentos de Davi, rei de Israel. E toda a congregação se prostrou quando cantavam o canto, e as trombetas tocavam. Tudo isto até o holocausto se acabar. E acabando de oferecer o rei, e todos os quantos com ele se achavam, se prostravam e adoravam. Então o rei Ezequias e os maiorais disseram aos levitas que louvassem ao Senhor com as palavras de Davi e de Asaf, o vidente. E louvaram com alegria, e se inclinaram e adoraram. E respondeu Ezequias e disse, Agora vos guardastes a vós mesmos ao Senhor. Chegai-vos e trazer sacrifícios e ofertas de louvor à casa do Senhor. E a congregação trouxe sacrifícios e oferta de louvor. E todo o que tinha essa vontade do coração trouxe holocaustos. E o número dos holocaustos que a congregação trouxe foi de 70 bois, de carneiros, 300 cordeiros, e tudo isso em holocaustos para o Senhor. Houve também de coisas consagradas 600 bois e 300.000 ovelhas. Eram, porém, os sacerdotes muito poucos e não podiam esfolar a todos os holocaustos, pelo que os seus irmãos, os levitas, os ajudaram até a obra se acabar, e até que os outros sacerdotes se santificaram, porque os levitas tornaram mais retos de coração para santificarem do que os sacerdotes. E houve também holocaustos em abundância, com a gordura das ofertas pacíficas e com as ofertas de licor para os holocaustos. Assim se estabeleceu o ministério da casa do Senhor. E Ezequias e todo o povo se alegraram por causa daquilo que Deus tinha preparado para o povo, porque apressuradamente se fez esta obra.
Amém, irmãos? Glórias a Deus. O que o Senhor nos fala aqui, né? Shurian de Haas, de classe, de show de Haas. O que o Senhor nos fala aqui? Ó, já começa assim dizendo, ó. Ezequias restabelece o culto de Deus. Restabelece. Era algo que não estava estabelecido. Tinha se rompido. Se vocês lerem o início do capítulo 29 de 2 Crônicas, os pais de Ezequias, eles reinavam e eles fizeram muito mal ao reino de Israel. Eles pecaram contra Deus. Eles fizeram aquilo que não era bom diante dos olhos do Senhor Jesus, do Senhor. E os pais de Ezequias, eles adoravam os outros deuses. Então, a primeira coisa que Ezequias fez, quando ele entrou no reinado, foi fazer uma convocação com os sacerdotes, com os levitas, para restaurar tudo aquilo, tirar todos aqueles deuses, né? Os deuses de ouro, os deuses que não faziam parte do povo de Israel, que não provinha de Deus. Então o rei Ezequias, ele se posicionou e fez uma reunião com os sacerdotes, né? E se levantou de madrugada e ajuntou os maiorais da cidade e subia à casa do Senhor. E trouxeram, né, os novilhos, né, tudo para o holocausto, né, os animais pelo santuário e por Judá, e disse aos filhos de Arão, os sacerdotes, que os oferecessem sobre o altar do Senhor. E mataram, né, os animais, expandiram o sangue, não que isso se faça hoje, né, mas naquela época era um mandamento, né, era uma forma deles sacrificarem, deles retirarem os altares de Baal, né, os deuses estranhos. Era uma maneira de oferecer sacrifícios a Deus, de adoração a Deus, né? Então eles usavam os animais. E os sacerdotes matavam, né, com o seu sangue, e fizeram expiação do pecado sobre o altar, para reconciliar a todo Israel, porque o rei tinha ordenado que se fizesse aquele holocausto, sacrifício pelo pecado por todo Israel. Então Ezequias, ele estava preocupado em restaurar o altar de Deus, de aproximar não somente a ele mesmo de Deus, como todo o povo de Israel. E que venhamos hoje, irmãos, nos restaurar com Deus. Todos os dias nós temos que fazer um concerto com Deus. Todos os dias. Todos os dias nós temos que pedir perdão e se reconciliar, sabe? Entrar no prumo, no centro da vontade de Deus. Porque às vezes nós saímos do trilho. Por quê? Porque nós somos falhos. Perfeito é aquele que faz a obra em nós. Então que hoje venhamos nos reconciliar com Deus. Louvado seja Deus. Reconciliar, irmãos. Estar no centro da vontade de Deus. Com alegria, inclusive. Com alegria. Que é muito importante, que é muito necessário. E se você não está alinhado à vontade de Deus, nem conhece o que é estar alinhado a Deus, continue neste canal. Continue, porque o Senhor vai falar contigo e Ele vai te alcançar através do canal aqui da Irmã Tânia, ensinando a palavra, ensinando os mandamentos, porque esse canal nada mais é do que um culto aberto no nome do Senhor Jesus, para ensinamento da palavra, para entrar em comunhão com Deus, para nós louvarmos a Deus, para nós fazermos as nossas súplicas a Deus, e o Senhor assim, mediante a sua vontade, estabelecer algo mediante a este culto a Deus. Então que em nome de Jesus seja alcançado por Deus nesta tarde. Seja alcançado com perdão. Se você precisa de perdão, eu aqui estou para interceder por ti. Seja perdoado por Deus. Que eu venha se restabelecer junto com os irmãos, que estamos perdoados por Deus. A palavra aqui está
nos notificando, está nos confirmando que quando nós restabelecemos, quando nós analisamos a nossa vida, que é o nosso altar, o nosso corpo, ele é o altar do Senhor. E quando nós o alinhamos mediante a sua palavra, nós estamos perdoados por Deus. Nós continuamos caminhando com o Senhor. Que eu e você hoje venhamos estar restaurados diante de Deus, pedindo perdão e buscando a soberana vontade de Deus para as nossas vidas, para os nossos propósitos, para as nossas promessas, para o nosso chamado, para estarmos diante da casa de Deus, da casa de oração, limpos diante de Deus e diante dos homens. Amém, irmãos? Glórias a Deus. E agora nós vamos lá para Salmo 28. Hoje foi uma luta muito grande. Muito grande. Eu tô chorando, às vezes tenho vontade de chorar sim, claro, a Deus eu tô sentindo a presença de Deus, mas eu estou chorando feliz, de felicidade, porque o Senhor, mesmo com um monte de lutas, com um monte de provações, eu consegui chegar aqui até o vídeo e apresentar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Não é fácil vir até aqui e entregar a palavra de Deus. Com o coração contrito, com o coração voltado para Deus, preparado espiritualmente e emocionalmente, mas mais espiritualmente. Porque às vezes a gente não está nem tão bem emocionalmente, mas a gente, a declarar a palavra, automaticamente o nosso emocional, ele se equilibra, ele volta ao normal. Por quê? Porque eu estou fazendo a vontade de Deus, irmãos. E a vontade de Deus é eu estar aqui, entregando para o irmão a verdade que liberta. A verdade que liberta. A verdade que te traz para debaixo das potentes mãos de Deus. O evangelho ele tem que ser pregado com verdade, com justiça, com amor e com justiça. E a justiça de Deus, ela é através da sua vontade, da sua palavra. Aquele que pede perdão, ele é perdoado. Aquele que procura fazer a vontade de Deus, recebe aí. Ele é perdoado e aceito por Deus. Amém? Glória a Deus. Então vamos aqui, ó. Salmos 8 fala assim, ó. Deus é glorificado nas suas obras e na sua bondade para com o homem. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois pusestes a tua glória sobre os céus. Da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres calar o inimigo e vingativo. Quando vejo os teus céus e obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que preparaste, quem é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco menos o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra e o coroastes. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos teus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Amém, irmão? Ele é admirável mesmo, irmãos. Ele é admirável mesmo. E aqui está dizendo, irmãos, aqui ó, quem é o homem mortal para que se lembre dele, e o filho do homem para que o visite? O Senhor, ele fez os céus e a terra, o mar, os animais, mas a maior obra que ele fez fomos nós, os seres humanos. Então nós somos muito amados por Deus. Nunca acredite que algo que você fez vai deixar Deus de te amar, porque não existe isso. O amor de Deus, ele é incondicional.
O que nós não podemos era atentar contra Deus. Porque Ele me ama, eu vou fazer errado. Não. Não. Procure acertar. Errou? Entre na presença de Deus, pede perdão e procure não fazer mais. Mas quando estamos caminhando com Deus, nas nossas falhas, nas nossas fraquezas, o Senhor vai nos fortalecendo e Ele nos ama. Ele nos repreende, Ele nos ensina, Ele nos guia, né? Toma os caminhos. O Senhor, Ele nos ama. E a maior prova disso, que Ele fez os céus e a terra, mas a maior obra que Deus fez fomos nós. E Ele fez tudo isso para nós, em volta do universo, para nós dominarmos, para nós controlarmos. Então, todas as suas decisões, quando você pede direção a Deus e o Senhor dá uma direção, faça aquilo que Deus fala. E você também tem que tomar suas decisões, você precisa ver, né, o que é melhor para você, o que é bom para você. Por quê? Porque Deus nos deu inteligência. Entendeu? Se nos falta, pedimos a Deus e Ele nos dá. Mas nós sabemos o que é certo e o que é errado. Então, caminhemos na presença de Deus, tomando as melhores atitudes, tomando os melhores caminhos. O Senhor vai dando os caminhos e nós vamos fazendo a nossa parte. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Aí também tem aqui, ó, o livro de Esther. Livro de Esther 8, irmãos. Glórias a Deus. Esther 8. Aqui, ó. E livro de Esther 6, primeiro, né, irmãos? Que é o rei lê as crônicas e determina honrar a Mardoqueu. Então, aqui, ó. Se vocês lerem o capítulo 6, naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias das crônicas e se leram diante do rei. Se vocês lerem aqui o capítulo 6 de Esther, o rei, ele quis honrar a Mardoqueu, né? Ou a Mardocai, uns dizem Mardocai. Mas quando o rei perdeu o sono, aquele rei superior, que é Deus, fez com que o rei da terra perdesse o sono para abençoar a Mardoqueu. E Mardoqueu, ele estava sobre uma sentença de forca. De forca. Porque Ramã tinha ódio a Mardoqueu. Por ele ser judeu. Mardoqueu nem abria a boca, na verdade. Ramã, eu acho, nós enxergamos que ele não tinha um caráter muito bom. Porque Mardoqueu não fazia nada contra Ramã. Mas Ramã não gostava de Mardoqueu. Mas nós temos um Deus que é justo no céu. E quando a forca estava armada para Mardoqueu, o rei perdeu o sono. E teve um desejo sobrenatural de abençoar a Mardoqueu. E ele disse a Ramã, para honrar a Mardoqueu, com as vestes reais, vocês podem ver aqui, ó, honras, vestido real, né, chamou o cavalo para colocar ele na cavalaria, andar com Mardoqueu por toda a cidade. E Ramã achou que ia ser aquela honra com ele, mas não foi. Foi com Mardoqueu. Porque Deus vê. Deus sabe a nossa história. Deus nos conhece. E Ele abençoa aquele que tem um coração contrito, tem um coração puro. Temos que ter um coração contrito diante de Deus, coração puro diante de Deus e das pessoas. Porque a humilhação que Mardoqueu passou trouxe honra. Entendeu? Louvado seja Deus. E no capítulo 7, né, de Esther, Esther denuncia Ramã, né? No capítulo 8 de Esther, depois os irmãos dão uma lidinha no 6, no 7, no 8. Eu gostaria de ler para os irmãos, mas daqui a pouco eu vou trabalhar, então eu não posso nem ficar muito. Mas o Senhor mandou eu entrar e louvado seja Deus. O rei concede a Mardoqueu um edito em favor dos judeus. Além da rainha, da Esther virar rainha, Mardoqueu ser honrado, eles podiam parar por aí, mas não. Nossa, a Esther já é rainha, Mardoqueu também já está bem sucedido, agora louvado seja Deus. Não, eles pensavam no povo de Israel. E teve um edito que abençoava todo o povo, todos os judeus.
Naquele mesmo dia deu o rei Assuero, a rainha Ester, a casa de Ramã. E tirou o rei o seu anel que tinha tomado de Ramã e deu a Mardoqueu. Então eles foram honrados. Deus tocou no coração do rei para abençoar a rainha Ester. Isso teve muito jejum, teve muita batalha espiritual, teve muita humilhação, teve muito desafio. Ester passou por desafios. Ester se decidiu se expor e passar por aquele desafio. Fez jejum, pediu para todos jejuarem, todos os judeus, entendeu? Teve um processo para isso acontecer. E o Senhor estava em cada processo. O Senhor está em cada processo das nossas vidas. Aprenda a entender que quando nós estamos num processo, num propósito, de uma vez que você entende qual é a vontade de Deus, qual é a vontade daquele propósito, Deus está com a gente em todo o processo, até nos dar vitória. Como aconteceu com Mardoqueu e com Ester. E depois que nós conseguimos o nosso propósito, a nossa vitória, nós temos que abençoar o outro. Nunca parar, ficar em nós. Nunca, irmãos. Amém? Glórias a Deus. E aqui o Senhor vai falando, né, de Jeremias 8, que fala sobre... Aqui, ó. Jeremias 8, que fala dos profetas, né, das mulheres, dos homens, né, daqueles que não querem conhecer a Deus, que eles têm um fim muito triste. E eu peço em nome de Jesus, que nós venhamos ser como Ester e Mardoqueu, mesmo humilhados, mesmo achando que tudo ia ser um fim, ia acabar muito ruim, continuou acreditando em Deus, pedindo a Deus, jejuando, orando, e Deus veio diante deles e os abençoou. Que nós venhamos ser estes, e não como aqui, ó, no livro de Jeremias, no capítulo 8, como pessoas que fazem mal ao povo de Deus e ainda mentem com palavras mentirosas, né? Profetas mentirosos, que venham entregar a palavra sem o Espírito Santo, sem estar com uma vida no altar. E pessoas que zombam do Evangelho de Jesus Cristo, zombam dos servos de Deus. Eles vão ter uma sentença, que venha se arrepender hoje, em nome de Jesus. Amém? Provérbios 19 também fala sobre educar os nossos filhos dentro da palavra de Deus. Não deixar eles comer simplesmente o que eles querem, sabe? Ter um controle total sobre os nossos filhos, tanto na palavra de Deus, como na vida social, como na vida alimentar. O Senhor, Ele abrange, e o livro de Provérbios fala muito sobre uma vida equilibrada. Uma vida equilibrada, irmãos. Que tenhamos uma vida equilibrada diante de Deus. Amém? E 1 Crônicas também. E 1 Crônicas também fala a respeito. Vamos lá voltar para Crônicas. 1 Crônicas, ó. 9. O título já vai nos dar uma luz, que é o que o Senhor me falou. Habitantes de Jerusalém, né? Depois do cativeiro. Então, depois que nós se arrependemos de tudo que nós fazemos, Deus, Ele vem ao nosso encontro e nos abençoa. Vale a pena servir a Deus, irmãos. E aqui a gente continua, ó, né? Deus, Ele coloca os profetas, irmãos, para abençoar o povo, para se separar. A gente se separa, ora, jejua, de madrugada, traz a palavra, intercede. Salomão fez isso, orou pelo povo e Deus os abençoou. Lá em 2 Samuel, o cântico de Davi em ação de graças. 2 Samuel, louvado seja Deus. Glórias a Deus. 2 Samuel, ó. 22.
Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Ó, cântico de Davi em ação de graças. Quando nós respeitamos, obedecemos a palavra de Deus, Deus nos abençoe, irmãos. Louvado seja Deus. Aqui também fala, ó, né, de Salmos 8, né? De nós governarmos a nossa vida. Deus fala novamente para nós governarmos a nossa vida. Juízes 20. Irmãos, isso aqui eu vou ter que falar. Vou ter que ir lá. Livro de Juízes 20. Juízes, ó, 20, ó. O Senhor, ele fala assim, quando nós temos uma vida no meio da vontade de Deus, procurando fazer a vontade dele, pode subir, que tem vitória para você. Como teve para Esther, vestidos reais, casamento de honra, anel no dedo, tanto para ela como para Mardoqueu, tem para mim e para você, bênçãos. Pode subir, que amanhã eu te entregarei nas mãos. Os inimigos, pode ir contra eles. Pode subir em nome de Jesus contra as suas adversidades. Às vezes o inimigo é a adversidade, é o problema, é a dificuldade. Pode subir, que o Senhor nos dá vitória em nome de Jesus. Seja fiel a Deus e ponha Deus na frente dos seus problemas, dos seus adversários, seja qual for, de qual ordem. E o Senhor pede para nós subirmos, porque Ele nos dá vitória. Em nome de Jesus. E mais uma coisa aqui, irmãos, ó, Isaías, para a gente terminar com chave de ouro. Louvado seja Deus. Aleluias. Isaías, irmãos. Glória a Deus. Isaías 50, ó. Isaías 50. Ó, versículo 7. Porque o Senhor Jeová me ajuda, pelo que me não confundo. Por isso, pus o meu rosto como um seixo e sei que não serei confundido. Perto está o que me justifica, quem contenderá comigo? Compareçamos juntamente, quem é o adversário? Quem é o meu adversário? Chegue-se para mim. Eis que o Senhor Jeová me ajuda. Quem há que me contende? Eis que todos eles, como vestidos, se envelheceram e a traça os comerá. Quem há entre vós que teme a Jeová e ouça a voz do seu servo? Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Eis todos vós que acendeis fogo e vos cindis com faíscas. Andem entre as labaredas do vosso fogo e entre as faíscas dos acidentes. Isto vos vem da minha mão e em tormentos. Aquele que não conhece a Deus, que não busca a Deus, ele tem tormento. Mas aquele que adora a Deus e que procura estar no meio da sua vontade, obedecendo a sua palavra, buscando em Deus força para vencer a fraqueza espiritual, para vencer a fraqueza da nossa carne, esse Deus está conosco e nos justifica e nos ajuda. Amém, irmãos? E aqui, ó, em 51, a restauração e a salvação de Israel. Ouve-me, vós que seguis a justiça e o que os buscai o Senhor. Olha para a rocha de onde fostes contados e para a caverna do poço de onde fostes cavados. Pode estar no fundo do poço, olha para o Senhor que Ele te tira. Aquele que segue a justiça tem a bênção de Deus, irmãos. Louvado seja Deus. Glórias a Deus, irmãos. Gostaria de continuar aqui falando, mas até aqui o Senhor me falou. Conserto com Deus, restauração do tempo. Sermos, quando estamos no meio da presença da vontade de Deus, Deus nos fez, nos amou, fez o sol, o céu, a lua, mas Ele nos amou, nós somos a maior feitas das mãos de Deus, a maior, foi o que melhor Ele fez, foi nós. E que nós temos domínio de todo o universo, em Jesus, em Deus. Que se somos justificados, somos abençoados, temos os intercedores, temos os profetas, temos homens e mulheres de Deus para nos ensinarmos, para interceder por nós e nos abençoar.
Eu também tenho alguém acima de mim intercedendo por mim. Então que venhamos querer a bênção de Deus e não a maldição. Queremos obedecer a Deus e não as trevas, que ficamos na luz e não nas trevas. Irmãos, vamos agradecer a Deus por essa palavra. Amém? Vai recebendo essa palavra, o Senhor até aqui nos falou. Falou ao meu coração, para mim e para você. Senhor, em nome de Jesus, eu agradeço por essa palavra. Eu agradeço, Senhor, e através dessa palavra, Pai, venha ter, Senhor, restauração do nosso ser, do nosso altar, que é o nosso corpo, a nossa mente. Que venhamos, Senhor, ficar obedientes à Tua palavra, Pai. Que daqui, Senhor, através dessa palavra, saiam ensinamentos, saiam novos concertos, saiam milagres, bênçãos, como eu entreguei, Senhor. Bênção que vem da Tua parte, Pai. Não da minha, Senhor, da Tua parte, Senhor. Até aqui eu falei a Sua palavra, Pai. E eu te agradeço em nome de Jesus, Pai. E alcance muitas almas, Pai, para ouvir essa palavra, porque venho do trono da graça, Senhor. Da Tua vontade, da Tua soberana vontade, Senhor. E aquele que bate a sua porta, a porta se abre. Aquele que busca em Ti, encontra. Aquele que pede a Ti, acha. Tudo, Senhor, que eu liguei na terra, seja ligado no céu, em nome de Jesus eu lhe suplico. Tudo para a honra e glória do Seu nome, e que seja feita a Sua vontade, mediante a Sua palavra. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Eu agradeço os irmãos por ter me ouvido. A palavra que Deus pediu para me entregar aos irmãos. Amém? E no próximo culto a Deus, quando Deus ordenar, eu volto, irmãos. Orem por mim, irmãos. Agora eu estou indo trabalhar. Orem por mim, pela irmã Tânia, que eu oro por vocês. Se inscrevam no meu canal, assine, né? Lá, clica lá no meu canal, se assine no canal, dê um like, abençoe a irmã Tânia. Amém? Deus seja louvado. Glória a Deus.